Estamos aqui para mais uma quarta-feira abençoada no nome de Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Andréa Campos. Aleluia! Hoje nós vamos falar sobre fé. Fé ruim, fé boa. Afinal de contas, existe? A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 4, versículos 18 ao 25, mas nós vamos nos ater ao versículo 20, que diz assim: não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. As pessoas dizem, você precisa ter fé, mas o que isso quer dizer? Qualquer fé é boa? Acredite em você mesmo e em tudo que você é, escreveu um pensador há um século. Saiba que há algo em seu interior maior do que qualquer obstáculo. Por mais agradável que isso soe, se desmorona quando se choca com a realidade. Precisamos de uma fé em algo maior do que nós mesmos. Prestou atenção? Aquela coisa do pensamento positivo, se eu tiver pensamento positivo, eu vou atrair coisas boas. Claro, tem lógica, porém você não deve se agarrar somente a isso. Deus prometeu a Abraão que ele teria uma multidão de descendentes. Isso está em Gênesis 15, versículos 4 e 5. Dessa forma, ele enfrentou um grande obstáculo. Estava velho e sem filhos. Quando ele e Sara se cansaram de esperar que Deus cumprisse tal promessa, tentaram sobrepor esse obstáculo por conta própria. Quem lê a palavra de Deus sabe disso. Como resultado, fenderam sua família e criaram muita discórdia desnecessárias. E isso está nós podemos ver isso. Deixa eu ver aqui, meus amados, que eu me perdi. Podemos ver isso em Gênesis, no capítulo 16, versículo 20, capítulo 16, capítulo 21, do versículo 8 ao 21. Por isso que existe essa guerra toda lá, Palestina com Israel. Por isso que existe essa guerra. Por causa da não espera de Sara, né, que não creu mais ou menos, teve fé, mas não teve tanto. Então de repente não é dessa forma, é de outra. E acabou convencendo Abraão, e aí surgiu as duas descendências. Nada que Abraão fez com suas próprias forças funcionou, mas no fim das contas ele ficou conhecido como um homem de tremenda fé. Paulo escreveu assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Isso está em Romanos 4,18. Essa fé, disse Paulo, lhe foi também imputada para a justiça, como está no versículo 22. A fé deste homem estava em algo bem maior do que ele mesmo, no único Deus. É o objeto da nossa fé que faz toda a diferença, meus amados. Qual é o objeto da nossa fé? É Deus? É a sua palavra? É o cumprimento da sua palavra? É que o gospel seja espalhado? Muita gente hoje não fala a palavra gospel. Gospel significa evangelho. Evangelho. E a palavra de Deus manda que nós espalhemos o gospel, ou seja, a sua palavra, o seu evangelho, nos 4 cantos da terra. E você pode ser testemunha das maravilhas de Deus através da sua fé. Onde você tem colocado a sua fé? Em si mesmo ou você tem colocado
a sua fé e a sua esperança em Deus. Amados, eu já tive muita experiência de querer as coisas no meu tempo, de Deus me prometer algo e eu não esperar porque achei que estava demorando muito e agir por conta própria. A partir do momento que eu coloquei a minha fé nele, mesmo ele dizendo, espera, agora vai, agora tu para. E eu falava, Senhor, não posso parar. E ele dizendo, agora tu para. Não é o falar, o ouvir, é dentro de você. Você sente Deus falando com você. Porque mesmo naquela inquietude, naquela sua angústia, naquela sua vontade de fazer e de não saber esperar, pela sua ansiedade, né? Porque nós queremos tudo para ontem. Mesmo assim, você sente aquela paz, Deus dizendo, não, espera. E quando você espera o momento certo de Deus, as coisas acontecem. Eu costumo dizer, meus amados, que a bênção fora de tempo, ela não é bênção. Ela deixa de ser bênção. Porque você quer tentar fazer com que a bênção aconteça antes da época. Eu estava lendo um livro de um pensador, e ele falou uma coisa muito interessante, que eu achei muito interessante, com relação à banana. Você já viu um cacho de banana maduro? Ela tem algumas bananas que vão amadurecer, já estão bem maduras, outras que vão amadurecendo aos poucos, e outras que ainda estão verdes, não é verdade? Isso me fez pensar, porque as bananas que eu observei que estavam bem maduras eram as que estavam comidas por pássaros. Ou seja, o pássaro, quando pica a banana, faz com que ela amadureça mais rápido. Ela não apodrece. Ela amadurece mais cedo do que o tempo determinado, o tempo normal. E isso me fez pensar muito sobre as nossas bênçãos. Muitas vezes nós apressamos as coisas, seja um namoro, seja um ministério, seja um trabalho. Nós apressamos porque não temos paciência para esperar o tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus, ele é rápido, mas às vezes ele demora. E isso também me fez pensar por que muitas bênçãos, muitas promessas demoram. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele quer as coisas perfeitas para a sua vida. Ele não quer as coisas pela metade, ele não quer te dar nada pela metade, ele quer te dar completo. E quando nós apressamos, a bênção vem pela metade e às vezes nem vem. Porque nós atropelamos as coisas. Por essa nossa tendência de querer tudo para ontem, essa pressa. Hoje todo mundo está com pressa. Nós não paramos mais para apreciar a natureza, não paramos mais para respirarmos, não paramos mais para aproveitar as coisas boas que Deus nos deu, com sabedoria, óbvio. Então, a fé boa ou a fé ruim? A fé boa é aquela que o seu foco está em Deus, em Cristo. E que você espera com paciência que Deus venha a fazer as coisas na sua vida, no tempo determinado por Ele. Essa é a fé boa. A fé ruim é aquela que você acha que está demorando. Fala, não, Senhor, ora, não espera a confirmação. E eu vou assim mesmo, certo, é de Deus. Às vezes pode até ser, como eu disse, mas não no tempo correto. Às vezes você está querendo conhecer alguém, você conhece, você já atropela, é de Deus. E depois ali na frente você vê que não é.
Saiba esperar, tenha paciência em Cristo, não atropele as coisas, para que você não pegue a sua bênção pela metade. Acredite, creia, tenha fé em Deus. Deus jamais vai te dar algo incompleto, lembre-se disso. Vale a pena esperar, no fundo você vai dizer, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar pela pessoa, valeu a pena esperar pelo emprego, valeu a pena esperar pelos seus planos se cumprirem, valeu a pena esperar. Nosso Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, meus amados. Ele descansou, apreciando a maravilhosa obra de sua mão. Ele poderia ter feito o dia em milésimos de segundo. O mundo em milésimos de segundos. Não é verdade? Mas o nosso Deus gosta das coisas, de nos dar as coisas com perfeição. Ele cuida de cada detalhe, de cada mínimo detalhe. Então pare e pense nisso. Você pode achar que a sua bênção está demorando, mas quando esse pensamento vier, pense assim: não, Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Aqueles detalhes que você não vê. No caso de pessoa, um comportamento, um pensamento, coisas desse tipo, Ele está cuidando. Tenha paciência. No caso de coisas que você quer, às vezes a gente se contenta, né? Ah, não, veio assim, tá faltando aquilo, mas tudo bem em alguma coisa que você pediu para Deus. Não. Aguarde. Seja cauteloso. Não faça como o passarinho. Você não quer colher frutos amadurecidos antes de época. Assim acontece com o despertar das coisas dentro de nós. Então cuide. Isso também tem a ver com despertar as coisas nos seus filhos antes do tempo. Tudo tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Tenha fé, a fé boa, aquela fé que espera. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere. Tenha paciência. Peça para Deus a virtude da paciência. Saiba esperar para que no tempo certo Deus honre a sua fé. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Meu Deus e meu Pai, em teu nome santo e bendito, eis-nos aqui na tua presença diante do teu altar, Pai. Oh, Deus de graça e misericórdia, dá-nos a virtude da paciência para que saibamos esperar em ti. Claro, para que trabalhemos, mas para que nos voltemos a ti, esperando o teu momento, o momento certo das coisas acontecerem nas nossas vidas. Que não façamos como o passarinho que bica a fruta e ela amadurece antes do tempo, para que não colhamos, Senhor, frutos já, Senhor, amadurecidos antes do tempo e que vão, Senhor, apodrecer antes de época. Mas que possamos, Senhor, esperar pacientemente em Ti, para que possamos colher tudo aquilo que Tu tens para nós. E quando, Senhor, esperamos o tempo certo, Tu dá além daquilo que pedimos. Porque Tu és um Deus, Senhor, maravilhoso. Um Deus que quer nos dar coisas boas e agradáveis. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Vai de encontro a cada vida, a cada coração. Oh, Pai, Espírito Santo, move o coração desta pessoa para que ela não se apresse, Senhor. Para que ela não se apresse, mas que ela saiba esperar no tempo determinado. Mesmo que venham as provações, Senhor, as dificuldades, que ela saiba esperar em Ti. Aleluia. Aleluia.
Oh, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. E Tu queres nos dar infinitamente mais, além daquilo que te pedimos, Pai. Ou nós nem imaginamos, Senhor, o que Tu tens para as nossas vidas. Que sejamos sábios, que sejamos pacientes. Aleluia. Que sejamos cautelosos. No nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Amém, amém, amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amados, que vocês tenham uma quarta-feira, um restante, né, um dia, uma quarta-feira abençoada no nome de Jesus e um restante de semana repleto e cheio da presença e da graça de Deus sobre a sua vida.